Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Com ele, Diego Amorim, todos os dias com a gente aqui nessa conexão com Brasília. E hoje o Diego comenta como o discurso da nova política está desgastado nesse ano, o que favorece, a política tradicional e os seus representantes. É isso, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes do Nova Manhã. Exatamente isso. Na última eleição, 2018, a gente teve a onda da chamada nova política. A gente não sabia bem ao certo o que era isso, mas eram pessoas que se apresentavam como antissistema, anti-establishment e que viriam para fazer diferente. Bastaram poucos meses, menos de um ano no Congresso Nacional para a gente ver velhas práticas sendo adotadas por esses que diziam que fariam uma nova política. Ao longo do governo Bolsonaro, a gente teve algumas coisas que reforçam ainda mais a política chamada tradicional. A gente teve o orçamento secreto, que com uma força enorme, que nós já falamos aqui em outros momentos no Nova Manhã para o nosso ouvinte, é muito dinheiro sendo jorrado nas bases eleitorais de políticos tradicionais e isso vai favorecer uma perpetuação do poder de quem já está no poder. É claro que ainda sempre tem a mágica da urna, em que o eleitor pode fazer a diferença e colocar todas as análises políticas no chão, mas em condições normais nós temos hoje os políticos tradicionais, sobretudo aqueles que colocaram a mão no orçamento secreto, sobretudo aqueles que são amigos dos presidentes do partido, que são os caciques partidários que definem para onde vão os recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral. Esses têm mais chance de serem eleitos e ou reeleitos em 2018. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, vou citar só alguns exemplos de ex-políticos que nunca deixaram de ser, por isso que eu estou chamando aí no título da minha coluna de hoje, A Volta dos que Nunca Foram. Eu vou citar alguns nomes de políticos que estão disputando a eleição deste ano e que a gente podia achar que eles já estavam passados, mas eles estão de volta e podem muito bem voltar em outubro. Estou falando de Romero Jucá, em Roraima, estou falando de Marconi Perillo, em Goiás, estou falando de Beto Richa, no Paraná, Eunício Oliveira, no Ceará, Roseana Sarney, no Maranhão, e Eduardo Cunha, que está tentando uma vaga como deputado federal em São Paulo. Então a gente tem, depois da Lava Jato, que fez aquela coisa toda, uma grande operação, maior operação de combate à corrupção do mundo, do Brasil com certeza, veio a nova política em 2018 e agora a gente está caminhando para a volta da política tradicional e nós certamente veremos isso no ano que vem aqui em Brasília. Eu conversei com algumas pessoas que me ajudaram nessa análise, por exemplo, o economista Gil Castelo Branco, que inclusive até faço questão de contar esse bastidor, estou tentando convencê-lo a dar uma entrevista para a gente, pelo menos gravar um áudio, mas o Gil Castelo Branco cansou do Brasil. Ele é um economista muito conhecido, ele é uma pessoa que fundou uma ONG chamada Contas Abertas, que faz um trabalho belíssimo aqui em Brasília de fiscalização do dinheiro público, mas ele simplesmente cansou quando ele viu que a eleição ia de novo para PT e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro. Ele literalmente largou tudo e foi para a praia. Ele está morando na praia agora e cansou, está com o coração bastante angustiado com o país, enfim. Mas é uma grande figura pública, ainda vou consegui-lo convencer a conversar conosco e falar um pouquinho do que levou ele a essa, entre aspas, desistência do Brasil. Mas ele me deu algumas declarações sobre o que esperar da próxima legislatura. Ele me disse, por exemplo, abro aspas, o populismo avançará, qualquer que seja o presidente eleito. O Auxílio Brasil, ou o nome que venha a ter esse programa, será prorrogado de novo e de novo e de novo, no valor ainda mais alto. E nada do que diz respeito à responsabilidade fiscal vai andar neste país. E ele continua, o Centrão continuará a ser um grupo político importante. O pacto pela impunidade continuará a viger. E o Congresso manterá e até tentará ampliar o controle sobre o orçamento por meio das emendas de relator. Os debates sobre o semipresidencialismo irão avançar, ainda mais se o atual presidente Bolsonaro for reeleito. Também conversei com o científico Márcio Coimbra, que inclusive é deputado, está tentando uma vaga na Câmara Federal. Ele me disse o seguinte, para mim, infelizmente, o Congresso não focará em reforma alguma.
A gente vai ter um parlamento, mais uma vez, dominado pelo Centrão, que não tem tendência reformista coisa alguma. Eles querem manter o status quo. Qualquer presidente será capturado pelo Congresso. E ele continua, a perspectiva não é boa. Se o Bolsonaro for reeleito, ele não vai governar, porque abriu mão disso já no primeiro mandato. Se o Lula vencer, ele igualmente terá muita dificuldade para governar. Sobre as reformas especificamente, o Márcio Coimbra, científico, me disse, no Brasil, a reforma só acontece quando o paciente está para morrer e não se faz nada para recuperar o paciente, dar alta para ele e fazê-lo voltar para casa. O objetivo é manter o Brasil na UTI. Se a situação ficar muito complicada, eles farão uma reforminha aqui, outra acolá, mas nada a ponto nem de fazer o paciente voltar para o quarto. É a comparação que o cientista Márcio Coimbra, que é da Fundação da Liberdade Econômica, faz. Conversei com o ex-deputado Paulderney Avelino, que foi líder do ex-DEM na Câmara dos Deputados, também está tentando voltar à Câmara. Ele me diz, está aí, acabou entrando muito na pauta do Bolsonaro. A reforma trabalhista, por exemplo, acho difícil que avance nos próximos anos. Se for o Lula, então fica mais difícil ainda, a não ser que o petista rompa com todo o histórico dele. Tem mais, a ex-senadora Amélia, que também está tentando voltar para o Senado, me disse que manter a governabilidade com esse tal de orçamento secreto vai ser algo bastante complicado. Eduardo Jorge, liderança do Partido Verde e que disputou a presidência da República em 2014, me disse que o presidencialismo é uma loteria e que ainda é muito cedo para especular qualquer coisa, mas ele também não tem boas perspectivas para a próxima legislatura. E, por fim, o economista Paulo Rabelo de Castro, que presidiu o IBGE e o BNDES no governo Temer, disse: os estadistas vão conseguir acelerar as reformas, mas haverá sempre os bestas quadradas que as atrasarão, nas palavras do Paulo Rabelo de Castro. E eu tinha mais uma pessoa aqui também com quem eu ouvi, pensei que fosse o último, Paulo Rabelo, não é. O Miro Teixeira, ex-deputado federal, constituinte também está tentando voltar para Brasília. Ele disse que em 2018 não houve uma renovação de fato. Surgiram muitos ex-prefeitos, parentes de políticos. Ainda me parece uma constante o eleitor votar em quem ele conhece. Enfim, trouxe hoje aqui vários comentários de pessoas diversas, ex-parlamentares, especialistas, economistas, cientistas políticos, para a gente fazer esse prognóstico que não é tão bom, né? Não é tão bom. É a política tradicional que vai voltar, com os seus prós e os seus contras. O que é que eu estou querendo dizer com seus prós? A política tradicional sabe fazer Brasília girar. É a chamada pacificação que a gente escuta tanto por aqui. Eles sabem deixar Brasília pacificada, todo mundo bem, ninguém mexe com ninguém, fica tudo bem, vamos tocando a vida. Nesse sentido, depois de 4 anos de caos, a gente pode dizer que é algo, sim, minimamente positivo ver a política tradicional tomar as rédeas de novo de Brasília. Por outro lado, a gente sabe que essa política tradicional, Michele e Mauro, vem carregada de velhos hábitos, de velhos vícios, que no final das contas podem até transparecer que está tudo bem, mas que a gente sabe que muitas vezes são sepulcros caiados. Diego, a gente, semana passada, né, fez toda uma reflexão a respeito dos 200 anos da nossa independência e a gente foi vendo o quanto o povo sempre ficou muito apartado das esferas que decidem as coisas aqui no Brasil, né? Aquela separação entre a população e a política. E só vai ter esse jeito. O dia que a gente, como população, decidir tomar as rédeas do nosso destino, mas no sentido de parar, pensar, escolher os nossos representantes com base em critérios que sejam coerentes para cada um de nós, analisar as propostas dessas pessoas, analisar o passado e sentir se eles têm de fato condições de cumprir com as propostas que eles apresentam. Dá trabalho, mas é esse trabalho individual de cada um e um voto mais consciente que pode fazer com que a qualidade do nosso parlamento melhore e as decisões tomadas lá sejam mais de acordo com aquilo que a gente quer mesmo para o nosso país.
Agora, dá trabalho, política não é fácil, mas é o melhor caminho que a gente tem para melhorar a situação de todos nós. Eu vejo mais ou menos assim, mas não é fácil não, né, Diego? É isso aí. Não é, Mauro. E em algum momento a gente vai ter que repensar o financiamento de campanha. A gente teve a Lava Jato, que mostrou aquela promiscuidade que estava ocorrendo e que era já uma regra entre a iniciativa privada e os candidatos. Isso não acabou com o financiamento público, isso continua acontecendo em menor escala. Agora a gente está jorrando muito dinheiro nas campanhas políticas. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque você fala sobre a gente escolher melhor os candidatos. Mas veja, Mauro, com a situação de hoje, o sistema está tão cruel que são os partidos que empurram goela abaixo os candidatos que eles querem para a gente escolher. Essa escolha não é 100% livre, entende? Os caciques partidários têm hoje o controle desse fundão partidário, eleitoral. Então, eles escolhem quem serão os candidatos e eles escolhem para quem eles vão dar mais dinheiro. Então é quase como o presidente do partido elegendo antes da gente esses candidatos. Mais uma vez finalizo dizendo que é óbvio que podemos fazer a diferença na hora do voto, mas é infinitamente maior a chance de um candidato com muito fundo partidário eleitoral vencer a eleição do que aquele que está fazendo um voo solo sem amizade do cacique do partido, Mauro. Eu concordo com você, Diego. Acho que você tem muita razão, porque essa é a política real que você está trazendo para a gente aqui, é do jeito como as coisas funcionam, mas às vezes eu vejo que às vezes a gente eleger um deputado que seja aguerrido e que defenda aquele ponto de vista e que está ali todo santo dia, desculpa a expressão, enchendo o saco por uma causa, sabe, que ele defenda de verdade, a gente já viu exemplos que faz a diferença, faz. Exatamente. Então e fazer a lição de casa também, né, de pesquisar quem são esses nomes que já estão inseridos nesse meio e que estão tentando, não com discurso de que política não presta, sou contra a política, mas pelo contrário, estou aqui na política para fazer a diferença, mas isso exige uma certa lição de casa do eleitor, né, Diego? Obrigada por hoje. Exatamente, é sair da inércia, porque às vezes quem está nos ouvindo, vou votar em quem para deputado? Vou votar no conhecido, no nome que eu já sei, né? Dá mais trabalho pesquisar alguém diferente, dá mais trabalho você colocar o seu voto em alguém desconhecido, né? Muito bem, foi ótimo, pessoal, até amanhã. Valeu, Diego, até amanhã.